Fala aí, galera do EJA Fundamental Módulo 8 da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o Mercosul e a América Latina, assuntos fundamentais que a gente vai dar prosseguimento no nosso dia a dia. Bom, quando a gente fala do Mercosul, e a gente falou bastante do Mercosul lá no primeiro bimestre, a gente tem que entender o seguinte: o Mercosul é um bloco econômico global. Ele faz parte dos países da América Latina, alguns países, como eu falei, Brasil, Argentina, Uruguai e o Paraguai, mas ele tem muitos convidados da América Latina. Na verdade, a gente tem a formação do bloco e esse bloco muitas vezes convida outros países para fazer parte dessa relação econômica. E aí, galera, é muito importante que esse bloco tenha uma visibilidade no cenário global, porque hoje a gente vive um processo que nós chamamos de globalização. Esse processo é determinante para a gente entender como é que o mundo percorre isso. Por quê? Vocês certamente estão vendo essa aula, e ouvindo os podcasts, e ouvindo falar assim, caramba, Mercosul, global, globalização, etc. Na verdade, quando a gente fala de internet, uso da telefonia móvel, são todas características dessa terceira revolução industrial que foi fundamental para a concretização desse bloco econômico. Porque se não fosse isso, a gente não teria como comercializar com o mundo todo. A gente precisa dessas relações. Pensa o seguinte, lembra da carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, se eu não me engano, Dom Sebastião, na época do descobrimento do Brasil? Quanto tempo ela demorou a chegar ao rei? Sei lá, meses, anos. Imagina você mandando um e-mail agora para Portugal. Quanto tempo chega? 5 segundos? 1, 2? Tá vendo? Isso é tecnologia ligado ao processo de globalização. Por isso, quando eu falo de Mercosul, eu tenho que falar da relação que ele tem com o mundo todo. E esses elementos são fundamentais para quê? Para que a gente possa comercializar, vender os nossos produtos e ter, claro, uma balança comercial favorável. Esse é um aspecto fundamental para o bloco econômico Mercosul. Quando a gente fala em comércio, o Mercosul é um bloco econômico que tem como principais bases de exportação o quê? O agronegócio. E eu falo, a soja no Brasil, por exemplo, a carne brasileira, a carne uruguaia, a carne argentina. Os pais de vocês já devem ter falado assim, caramba, vamos fazer um churrasco com carne argentina. Hoje ela é caríssima, né? Porque a Argentina está perdendo para o Brasil em termos de gado. O Brasil tem mais, o Brasil está produzindo mais. O que acontece é que nós vendemos os produtos mais baratos. Na divisão internacional do trabalho, nós vendemos o produto barato e compramos o produto caro. Como assim compramos o produto caro? Pensa o seguinte comigo. Bom, se eu vendo soja, carne, café, cana-de-açúcar, vou dar um exemplo, frutas e etc., banana, esses produtos são caros ou são baratos no cenário internacional? Baratos. E compro lá de fora o quê? Quando você pegou o seu celular de que marca? Samsung? Apple? Porque eu estou falando das grandes marcas, né? Ah, não, Roberto, LG. Essas marcas todas são marcas de fora, coreanas, norte-americanas. Então a gente compra essa tecnologia, esses produtos industrializados. E aí quando a gente coloca esses produtos na balança, o que acontece? O que pesa mais? A tecnologia ou o produto que a gente chama assim de primeira necessidade ou produto agrícola? Certamente o que pesa mais é a tecnologia. Então a tecnologia é mais cara, é o processo mais caro que a gente tem. Consequentemente, galera, quando a gente olha o produto que a gente vendeu, a banana, a laranja ou o café, ele não faz nem peso na balança comercial. Então a gente tem que vender muito para conseguir. Esse é o caso do Mercosul. Então hoje nós somos fornecedores de matéria-prima para o cenário internacional. Como eu falei, a gente vende produto barato, compra produto caro. Então a nossa balança comercial, para conseguir tirar o sufoco da balança comercial, o que a gente precisa fazer? A gente precisa vender muito produto. Dá o exemplo da soja brasileira. Só para dar um exemplo para vocês, a soja brasileira, então, a gente produz tanta soja, porque ela tem que vender bastante para conseguir entrar dinheiro para o Brasil. Tá? No entanto, isso traz muito problema interno para o Brasil. Não só para o Brasil, mas para o Mercosul também. Por que isso? Nós ficamos dependentes dos caras. Dependentes dos países que vendem tecnologia. A gente não produz aqui, galera.
Vocês já sonharam então com PlayStation, por exemplo? PlayStation de que marca? Ah, da Sony. A Sony é o quê? Japonesa. E quando ele vem para o Brasil, ele vem caro, não vem? Vem, Roberto, por isso que eu não consegui comprar o meu ainda. Pronto, esse é o exemplo. Mas quando você vai à feira, às vezes você consegue comprar uma saca de laranja, não consegue? Consegue, porque ela é muito mais barata. Tá aí, galera, essa diferença, que é uma diferença muitas vezes social também. A gente olha e fala assim, caramba, a gente sabe que tem uma população que tem acesso aos bens e uma população que não tem acesso. E no Mercosul tem muito isso. Como eu falei anteriormente, só na Argentina, 1/3 da população está abaixo da linha da pobreza. E quando a gente olha para o Paraguai e para o Brasil, a gente também tem muita desigualdade. O Paraguai é até mais que o Brasil, mas o Brasil também tem bastante desigualdade. Isso mostra um pouquinho dos problemas que a gente tem nesse cenário. Isso, de uma certa forma, cai por terra quando a gente fala sobre essa questão de integração no processo de globalização. O processo global aconteceu sim, mas eu posso falar para vocês o seguinte, nem todo mundo está enquadrado nesse processo. Na verdade, tem muita gente de fora, não só nesse comércio, na alimentação, porque é difícil da gente entender que como é que um país como o Brasil, que produz, é um dos maiores produtores de grãos do mundo e produz muita soja, que não vai para a nossa mesa, aí cita-se o exemplo, tem uma grande parte da nossa população passando fome. Como é que a gente entende isso? A gente está preferindo exportar do que alimentar a nossa população ou produzir um produto que não está na mesa do brasileiro para vender, para a gente manter a balança comercial? Na verdade, essa é uma ideia básica dos problemas que a gente tem aqui no Brasil e no Mercosul. No geral, quando a gente fala da América como um todo, principalmente da América Latina, a gente pensa o seguinte, qual é o nosso papel no cenário mundial? Já falei, a exportação de produtos ligados principalmente ao agronegócio, né, a matéria-prima. Porque quando você pensa na América Latina, você pensa em quê? Eu estou vendendo ferro, eu estou vendendo o aço, eu estou vendendo soja, eu estou vendendo etanol, eu estou vendendo café, estou vendendo produtos básicos. Só para dar um exemplo do Brasil. O Brasil é um país que praticamente vende de industrializado, mais ou menos, de industrializado apenas para os países mais desenvolvidos, bolsas e sapatos. Essa é a nossa base industrial. Claro, a gente vende aviões, medicamentos, a gente também desenvolve isso. No entanto, no geral, no grande comércio, é isso. Na América Latina, da mesma forma. A América Latina tem esse papel no cenário econômico mundial. Nós somos, na divisão internacional do trabalho, aqueles países que fornecem a matéria-prima, que mantêm a matéria-prima para os grandes industriais. E, consequentemente, a gente compra esse produto já que foi manufaturado, industrializado, com grande porte. E isso, de uma certa forma, mostra um pouquinho de como nós somos dependentes de fora. E por isso que a gente gasta muito mais. E a população nossa sofre em termos de acesso aos bens. Aquilo que eu falei do PlayStation, por que ele é tão caro, né? Porque, na verdade, a gente não tem essa tecnologia, a gente não produz ele aqui. Na verdade, ele é um produto que, muitas vezes, até se produz na Sony, né, que está indo embora do Brasil, mas produtos que são importados. Então, praticamente, tem um preço mais elevado. É que nem a telefonia. Eu fico abismado ainda, um absurdo, quando você tem lá o iPhone que custa lá R$4.000. Por quê? Porque ele é importado, tem impostos, etc. Essa é uma característica da América Latina, né? A gente vende a matéria-prima e compra o produto industrializado de grande porte com impostos mais elevados e com grande desigualdade. Isso favorece muito a desigualdade no território brasileiro. No geral, quando a gente fala disso tudo da América Latina, a gente lembra logo o seguinte, desses produtos que a gente falou, que são produtos ligados à agricultura, mas nem todos os países conseguem vender esse produto para ganhar dinheiro. Só vou dar um exemplo, na América Central tem muito esse problema, já que os pequenos agricultores, ou a agricultura que é mesmo voltada, como eu falei da banana, das republiquetas de banana, que é uma história de uma grande indústria norte-americana que passou a produzir banana na América Central, por isso que a gente chama de republiquetas de bananas, porque são países que vivem da banana. E aí eu vou dar um exemplo, não sei se vocês lembram disso, mas é um símbolo brasileiro, tá? E um símbolo brasileiro até inclusive na Disney. Na Disney, o personagem da Disney, no Brasil, o brasileiro é tipo um papagaio, como se fosse o Zé Carioca, é o nome. E sempre aparecia nessas relações
é uma portuguesa que morou no Brasil e foi o símbolo brasileiro, chamado Carmen Miranda. E o exemplo dela é um chapéu cheio de frutas, para mostrar um pouquinho da característica. Então, quando você olha a Carmen Miranda como exemplo do Brasil, você leva tudo isso ao cenário internacional. Eles olham a gente dessa forma. Nós somos o produtor das frutas, do produtor dos produtos básicos que vão chegar na mesa da Europa ou dos Estados Unidos. Nós somos esses que produzem produtos mais baratos e compram os produtos mais caros. Isso a gente não tem como tirar do nosso dia a dia. O que faz a diferença, e aí eu dou o exemplo novamente do Brasil, são pesquisas, são tecnologias que fazem com que o Brasil, por exemplo, venda aviões, sapatos, medicamentos e outros elementos industrializados no processo de desenvolvimento da educação. Aí eu digo logo isso, na educação é fundamental para a gente desenvolver. E o que a gente mais tem problema aqui em relação na América Latina é realmente essas questões relacionadas à educação. Para falar de relações econômicas, eu já citei um pouquinho da DIT, né? Eu citei das relações internas e externas, a gente vende a matéria-prima e compra o produto industrializado. Na América Latina, até a nossa própria troca comercial é muito limitada, porque os países, por exemplo, muitos países vivem apenas de um produto. Vou dar um exemplo para vocês. A Venezuela, que está em crise agora devido à questão ditatorial de Maduro, ela é uma grande produtora de petróleo, tem grandes reservas de petróleo. Então, a Venezuela tem como base na sua economia o petróleo. Um outro país com uma base somente, a Bolívia. A Bolívia vende gás natural. Um dos maiores produtores de gás natural do mundo é a Bolívia e a Rússia. E a Bolívia vende muito gás natural. É uma característica da Bolívia, ponto. E ela tem a sua economia baseada nisso. Diferente dos outros países, ela não tem uma economia tão forte assim. Assim como outros países. Um dos poucos países, e aí eu vou citar uma característica bem interessante para vocês. Poucos países são, posso falar, industrializados e têm uma economia mais diversificada, são 3 aqui. Industrialização base, Brasil, Argentina e o México. Esses 3 países passaram pela Revolução Industrial, mas, como eu posso falar assim, tem uma economia mais diversificada que os outros. Agora, eu tenho a Colômbia, eu tenho o Chile, que estão melhorando nesse processo, mas ainda apresentam problemas econômicos. O Chile, por exemplo, tem 2 produtos importantes. O Chile tem o vinho e o cobre, mas ele tem comércio com a China. E isso faz uma diferença gigantesca. E aí voltamos àquele cenário, né, galera? Por quê? Porque quando a gente fala de venda de produtos, de relação econômica, a gente pensa logo o seguinte: caramba, o que acontece é que a gente vende para fora, mas não alimenta a nossa população. O grande problema da América Latina como um todo é que você vai ter países que as pessoas vivem com menos de $1. Mas são países que são grandes produtores, mas são países que não têm saneamento básico, tá? Que vendem para o mercado externo, mas não investem o dinheiro na população. E entre outros aspectos que, para mim, são aspectos totalmente indefinidos nessa questão socioeconômica. A América Latina é sim uma grande potência, tem produtos e países de grande força econômica, como eu falei, México, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, inclusive eu vou dar um exemplo da própria Venezuela, mas que passa por problemas, mas que infelizmente, devido à dependência econômica, a falta de investimento em educação e tecnologia, passam por problemas seríssimos nas suas economias. Isso mostra um pouquinho de como é esse cenário. É um cenário bem limitado mesmo, fazendo com que as pessoas sofram da desigualdade por um país que produz muito e às vezes até desperdiça alimento de uma forma geral. Por quê? Porque se a gente planta soja e não dá certo, ou a gente vende tudo ou não consegue vender tudo, essa soja vai para onde? A população não come soja, a população come o arroz, o feijão, a mandioca, a batata, que faz parte do nosso cardápio do dia a dia. Mas esses produtos não são importantes para a exportação. Importantes para a exportação são esses produtos mais caros. Galera, espero que a gente tenha falado sobre tudo na América Latina. Aula super importante. Claro, até o nosso próximo vídeo.